Olá pessoal, eu vou dizer boa tarde, hoje é domingo, estou gravando esse vídeo aqui, preparando, vou editar com muito carinho, com psicografias, com nomes, tá ok? Eu gostaria de passar a vocês uma informação. Quando me é permitido, eu recebo as psicografias, tá ok? Mas eu, como já disse, eu tomo muito cuidado, eu sou muito criterioso ao receber uma mensagem, alguma comunicação espiritual. Eu tenho sempre que consultar o meu mentor espiritual. Então vocês vão ver aí algumas psicografias, eu tenho muitas, mas eu vou fazendo devagarinho para vocês. Eu geralmente à noite, eu estou me dedicando muito mais agora, né, com esse lado também da psicografia. Então geralmente à noite sempre tem um irmãozinho espiritual que quer falar, que quer dar um recado, então eu passo no papel e aí eu passo para vocês. Quando tiver nomes, quando for direcionado a alguém especificamente, né, eu aviso. Às vezes eles não especificam para quem é, mas a mensagem está aí. Quem ler poderá se identificar com a mensagem. É um momento muito bonito para mim, dignificante para mim, porque o meu contato com a espiritualidade está se tornando cada vez mais ostensivo. Isso é muito bacana. Confiem, gente, sabe, o nosso familiar, o nosso parente, nosso ente querido que desencarnou, para vocês de outras religiões, que morreu, né? Eles não sumiram, gente, eles permanecem com a sua individualidade, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. E eu escuto tantas coisas maravilhosas que eles me falam, quantas informações eles trazem. Eu vou ser sincero para você, há mensagens que às vezes eu recebo e é muito particular, então eu já envio direto para a pessoa, tá? Eu não publico aqui. Aí quando me é autorizado, porque eu gosto de autorização, aí sim eu publico aqui. Mas os espíritos, os nossos familiares, nossos entes queridos, amigos aí que fizeram parte do nosso dia a dia, nossa, é cada coisa bonita, porque tem gente que só imagina que as pessoas estão tudo no inferno ou estão tudo no céu lá sem fazer mais nada. Não, não é desse jeito não, sabe? A gente nós quando desencarnamos, quando morremos, nada se perde em termos de espiritualidade. O próprio Jesus Cristo provou isso para nós, tá bom? A gente sempre vai ter novas oportunidades de resgate, de reparar nossos erros. O perdão de Deus é infinito. Jesus falou muito sobre esse perdão, nossa, né? Como Jesus falava do perdão, do amor, né? Então os nossos familiares permanecem sempre ao nosso lado, e a cada dia que passa está se tornando mais ostensivo essa atuação espiritual no mundo físico, porque o planeta Terra está mudando, está se transformando, e esse relacionamento espiritual e material, né, está acontecendo, acontece com católicos, com evangélicos, que eles não sabem às vezes interpretar, aí nos procuram, mas eles mesmos observam, mas que coisa estranha, né? Sabe, são os nossos irmãozinhos, nossos familiares aí, sempre nos dando um sinal, nos dando um toque, fazendo alguma observação, uma intuição que a gente recebe, sabe, um bem-estar que chega até nós de vez em quando. São eles aí ao nosso lado, e eu constantemente estou com eles, né? Eu continuo aqui com as minhas obrigações com a minha mãe, que é acamada, sozinho, eu e ela. Mas eu me dedico muito. Às vezes eu fico um pouquinho meio fora de vocês aí, e sem aparecer muito, mas não paro de trabalhar. Não tem coisa mais bacana, sabe, do que eu estar, por exemplo, sentado à noite, e eu assisto televisão muito pouco, gosto mais de ler, gosto mais de ver. Na televisão eu gosto de ver coisas boas, né? Principalmente a emissora espírita, né? Que é a TV Mundo Maior, né? Eu vejo outras, as leituras, enfim. Estou sempre em estudo. E quando eu estou fazendo isso, ficam os espíritos próximos a mim, sabe? Quando vem um espírito sofredor, né? Carente, necessitado de uma ajuda, eu os ajudo com as minhas preces, né? Vocês enviam os seus pedidos e a gente está aí trabalhando.
Tem gente que não acredita, claro, tem o seu direito de não acreditar, mas eu acredito porque eu só estou tendo boas informações e bons resultados, confortando e consolando muitas pessoas. Beleza? Acreditem, sabe? Você perdeu o teu filho, a tua filha, teu esposo, tua esposa, sabe? Teu papai, tua mamãe. Eles não sumiram, gente. Eles permanecem vivos, mas num outro plano de vida, sabe? O Espiritismo nos traz tantos exemplos também, e de outras religiões aí, mas eles não comentam porque eles têm medo, né? Mas eles estão aí, sabe? Constantemente, quando permitido, quando já preparados. Não é assim também, isso não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, né? Porque o espírito, após o seu desencarne, ele tem que passar por uma determinada preparação, a readequação, né? Dependendo da maneira como ele desencarnou, uma doença muito grave, um acidente muito grave, enfim, mas tudo isso vai sendo readaptado, ele vai se recolocando, ele vai tendo uma visão mais ampla, muito mais ampla do que nós, né? É como se nós chegássemos lá, morremos e chegamos na espiritualidade, olhamos, começamos a ver depois de um tempo, de um tratamento, de uma preparação, a gente começa a reencontrar parentes que já estavam lá, né? É tão confortante, é tão bacana, sabe? Eu recebo cada imagem, eu vejo os espíritos, eu converso com eles, mas nem sempre é permitido passar, mas é maravilhoso. Não importa a tua religião, não importa a tua religião. Com religião ou sem religião, tudo continua acontecendo. Tá? A ideia de que morreu, acabou lá no cemitério ou no crematório, o próprio Cristo provou isso, que isso não existe. Tá? Agora, cada um tem a sua definição, tem o seu estudo e tem a sua aceitação. Para onde vai um, para onde vai outro, o que vai fazer, o que não vai fazer. Tem gente aí que fala comigo, que é nada, rapaz, morreu, fica tudo lá junto, lá misturado lá. Nossa Senhora! Olha quantos séculos estão morrendo gente, né? Desde que a Terra começou a ser habitada. Nossa, está tudo misturado lá. E aí? De que adiantou eu estudar, eu me formar nisso, ser um grande médico, um engenheiro, um cientista, um bom profissional? De que adiantou eu ser uma pessoa boa, né? Eu estudei, nossa, me formei nisso, me formei naquilo, constituí uma família, eu só fiz coisas boas, então não vai valer nada, né? Não é justificável, né? Eu fui um criminoso, fui assassino, né? Mas sabe, matei, estuprei, fiz um monte de coisa errada, bati nisso, bati naquele, e aí? Misturou lá, acabou tudo também, não vai haver nenhum um tipo de cobrança, e aí a lei de Deus está aí. Na verdade, Jesus falou muito sobre as leis de Deus, tá bom? Mas cada um na sua concepção, não estou aqui para criticar, tá? Tem gente que me critica, eu sempre digo, pode criticar, mas não me ofenda, por favor. Não é bom. Quando você ofende alguém, essa ofensa volta para você, lá na frente. Tá legal? Vamos aí prosseguir os vídeos aí. Eu gravo, cada momento eu gravo num ambiente, porque às vezes eu tenho que ficar olhando a minha mãe ali na cama e eu vou repartindo. Que Deus os abençoe. Gostou do vídeo? Dá um joinha para nós, faz um comentário. Não está inscrito? Se inscreve no nosso canal, sabe? Passa para um amigo, para outro amigo que também quer tomar conhecimento. São lindas mensagens que eu tenho aqui nesse canal do YouTube. São ótimas informações, estudo do Evangelho, vibração, fluidificação da água, lindos momentos de prece. Pronto, só coisa boa. Grande abraço, fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e na paz da Virgem Maria, a qual eu chamo carinhosamente de minha mãezinha do céu. E é claro, os meus mentores espirituais, sempre os ouvindo nos chats do WhatsApp, que eles possam se fazer presente, ajudando-os sempre dentro das leis de Deus. Grande abraço. Muito bem, vamos aqui à leitura dessa psicografia, muito bonita, tem nomes, tá ok? E estou em outro ambiente aqui gravando isso aqui. Vamos lá. Querida mãezinha,
e de meu pai amado Glaucio, vovó Susana, minhas maninhas Gláucia e Flávia. Com o coração transbordando de saudades e com a alma serena, trago-lhes estas palavras escritas sob o amparo da querida vovó Teresa, que tem sido meu anjo nestes primeiros passos do lado de cá. Aqui não está nada passado a limpo, se eu errar, me desculpem. Mãe, pai, aquela noite ainda vive em mim. Não pela dor, porque essa passou como se passa o susto, mas pelo momento em que tudo mudou. Brincávamos como meninos que acham que sabem tudo. Eu e o Juninho, rindo e inventando histórias de televisão. Foi sem querer. Eu sei que vocês já compreenderam, mas repito, foi sem culpa. Eu quis imitar o mundo sem entender os seus perigos. O som do disparo, o corpo que tombou, os rostos em volta. E logo depois o silêncio. Mas não um silêncio escuro, e sim um abraço de luz. Vi a vovó Teresa me acolher como fazia nos sonhos de infância. Senti seu vestido e chorei como nunca. Ela não me julgou, me amou e me levou para um lugar onde o tempo é feito de calma e as dores se dissolvem em paz. A ferida ficou no corpo, mas foi no espírito que comecei a me curar. Durante dias descansei, recebi visitas que me emocionaram. Médicos do céu, o doutor Lisânias e até o tio André Luiz, que me falaram da nova missão. E quando me levaram até a nossa casa outra vez, vi o pai, meu querido, chorando sob as ferramentas. O coração se apertou, mas a vovó me disse: André, agora é tempo de consolar. Desde então venho com ela, aprendendo a servir. O culto de oração que começou com a dor, hoje é farol. O Juninho, o Banana, o Cabeça de Bilha, todos são lembrados com carinho. É que eu não passei a limpa aqui, às vezes eu erro. Falo com eles em pensamento. Um dia eles também vão sentir. Pai, obrigada por proteger meu amigo. Ele não carrega culpa, apenas saudade. E o Senhor, com a sua grandeza, está ajudando mais do que imagina. Mãe, o teu coração abranda meus amigos. Me dá uma alegria que não cabe em minhas palavras. Vó Susana, tua fé virou escada para tantas crianças. Teus passos me conduzem ao trabalho. A vovó Teresa diz que em breve poderei ajudar ainda mais, mas já me deixaram ir
com eles aos cultos e já me confiam algumas tarefas. Gláucia. Acho que é Flávia. Minhas maninhas queridas, não deixem o riso morrer por minha causa. Eu vos amo tanto e estou com vocês nos seus sonhos, nos seus estudos, nas conversas em silêncio. Pai, guarde as minhas ferramentas. Um dia ainda volto a trabalhar contigo, só que agora com mãos mais leves e firmes. Mãezinha, Jesus enxugou as minhas lágrimas e vai secar as tuas também. Porque mesmo após o tiro, nada me tirou do nosso lar. Com amor que não conhece fim, vosso filho André Luiz, ainda aprendendo e mais vivo do que nunca. Muito bem, vamos prosseguir com o vídeo aí. Linda, linda psicografia, hein? Dessa criança, acho que foi vítima, do que eu pude entender, né? Alguma brincadeira de criança com arma, né? Isso acontece, né? A arma disparou e acabou tirando a vida dele. Vamos prosseguir com o nosso vídeo aí. Uma boa noite a todos. Eu vou ler aqui mais algumas mensagens psicografadas, tá bom? Recebidas aqui no nosso grupo, na nossa casa espírita aqui em Palmital, São Paulo. E também na outra casa espírita, né? No grupo Paixão Espírita, lá na cidade de São Paulo, no bairro do Tucuruvi, tá bom? Para você que está chegando aqui no nosso canal do YouTube, eu agradeço a tua presença aqui. E para você que ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva. Eu peço, com muita humildade, que se inscrevam aqui no nosso canal, né? Dá um joinha ali, faça um comentário e participe com a gente aí. O objetivo desse canal do YouTube, como eu sempre digo, o objetivo é bom, né? Não é nenhuma ostentação. E eu vou ler aqui as mensagens e depois a gente faz algum comentário, ou durante a leitura eu vou fazendo algum comentário para poder, porque eu não tenho muito tempo aqui, né, de espaço de memória aqui desse recurso que eu uso. Mas eu vou ler primeiro as mensagens que tem o nome das pessoas que solicitaram, porque as outras mensagens têm o nome dos espíritos, mas não tem o do solicitante, né? Mas eu acho que vai dar assim para vocês se identificarem, tá ok? A primeira mensagem que eu vou ler aqui, quem solicitou essa mensagem, eu tenho certeza que é do nosso grupo Diálogos Espíritos, é lá do Facebook. E é também do meu grupo do WhatsApp, tá? É da Meire Balbino Santos. A mensagem é da filha dela, a Tamires Santos Teixeira. Querida Meire, que as bênçãos de Jesus recaiam sobre você, minha irmã. Que seu coração apertado ainda por esta perda prematura de vossa filha. Minha irmã, a oração é um forte aliado nessas horas. E é com o conhecimento que vós continua a sofrer pela perca. Estamos aqui para trazer algumas notícias e esclarecimentos. Sabemos que a passagem será para todos, sem distinção. Mas esclarecemos que a maioria dos irmãos tem a bênção de escolher como querem fazer
as pagas de seus dividendos. E foi o caso da vossa filha, que foi no momento e na hora certa. Sabemos que quando chega a hora, não queremos ir e pensamos que não é justo. Pensamos que não é justo, mas lembramos que por vezes fomos nós mesmos que pedimos. É bacana essas informações aqui, né? A sua filha está sendo tratada e amparada, e em breve, quando estiver em melhores condições favoráveis, poderá passar um recado à mãezinha Mary, de um irmão que é familiar e que deseja muito ajudar a irmã Mary. Então isso aqui não é a mensagem da Tamires, é de um espírito que está cuidando dela lá na espiritualidade. E você vê que ele menciona, né, que muitas vezes a gente mesmo escolhe como nós vamos desencarnar, né, em que idade, de que maneira, né. Nada acontece por acaso, né? O desencarne acontece, às vezes a gente fala, não, mas agora não era a hora, né, está errado, isso é injusto. Não, às vezes, geralmente a gente mesmo escolhe, porque nós temos, lá na espiritualidade, nós temos o conhecimento do que nós precisamos. Quando nós estamos aqui na Terra, encarnados, a gente esquece. É por isso que a gente sofre muito quando a gente volta para lá, ou quando nós perdemos alguém que volta para lá. Tá bom? Vamos a mais uma mensagem aqui. Essa mensagem, quem solicitou foi Sueli Amati, tá? Acho que deve ser do filho dela, Edilson Amati. Eu me lembro dessa solicitação também, eu me lembro, tá? Amada mãezinha, a dor da perca é algo inevitável para todos os seres encarnados no planetinha azul. Ele fala assim, no planetinha azul, né? E vosso coração, ainda apertado com a recente perda, ainda se faz a pergunta do por que ser agora. Porque se você não poderia ter ido antes que ele, e é louvável este seu pensamento e choro, quase que diário. Coração de mãe não se engana e traz por vezes as inseguranças após a perda. Mas estamos aqui para trazer alento em vosso coração. Vosso filho já está sendo tratado e sabemos que levará algum tempo ainda para sua total recuperação. Mas também sabemos que o consolo é necessário. Saiba que o Pai não comete erros, minha irmã, e tenha fé que assim que Ele tiver condições de mandar, nem que seja um recadinho, traremos a você. Fique embalada no amor do Cristo. Euclides, vosso irmão, a trazer notícias. Então, Euclides aqui é o espírito que está cuidando do filho dela, né, do Edilson Amati. E novamente aqui eles repetem, né, todos estão em tratamento, né, ninguém fica desamparado, não desencarnamos e não ficamos desamparados, né. Pode ser seu filho, sua filha, seu pai, tua mãe, teu avô, todo mundo é amparado na espiritualidade. E a gente permanecemos vivos. Então chegamos lá também com sequelas, né, do nosso desencarne, né, e essas sequelas requerem algum tipo de tratamento específico. E como nas colônias espirituais existem os hospitais espirituais, me desculpem, existem muitas e muitas equipes socorristas, espíritos abnegados que
que tem ali aquela função de receber, de tratar e de cuidar, e muitas vezes são familiares que recebem, tratam e cuidam de quando nós chegamos lá. São aqueles que nos antecederam ao desencarne e já estão num estado mais preparado, mais evoluído, né, de mais esclarecimento e mais em condições, né, de propiciar um socorro, uma ajuda, um amparo, aquele conforto que a gente precisa quando a gente chega lá meio desorientado, né, dependendo da morte que tivemos, né, a gente chega desorientado, muitas vezes, dependendo da evolução de cada um. Muitas vezes a gente chega até revoltado. Então essa etapa de tratamento, né, ocorre por um tempo que nós desconhecemos, porque lá na espiritualidade não há o tempo igual ao nosso. E tudo vai depender muito da pessoa, do espírito. Porque na realidade nós aqui temos a impressão do que nós estamos vendo aqui, do nosso pai, do nosso filho, da nossa filha. Mas Deus vê além do que nós vemos, porque nós tivemos outras encarnações. Então, quando nós retornamos para lá, tudo isso é observado e é necessário um tratamento, né, uma preparação para o espírito. Mas nunca ninguém fica desamparado, tá bom? Tem uma mensagem aqui, o nome do espírito é Vitor Miguel. Estou meio desorientado, pois o diacho do trator tombou em cima de mim. Eu estou preso, nem consigo se mexer, Dá para pedir socorro, senão eu vou morrer, estou esmagado. O Vitor Miguel, coitado, ele sofreu algum acidente de trator, tá? Ele ainda, não sei por quanto tempo, né? Ele ainda estava ali próximo ao corpo dele, né? Porque ele desencanou, morreu ali naquele acidente, mas ele estava ali. Agora não, agora já não está mais, né? Assim que ele mandou essa mensagem é porque ele foi socorrido. Então ele já foi socorrido, encaminhado para tratamento, e esse socorro que ele está pedindo já foi dado para ele, né? Ele já foi retirado ali do local do acidente, tadinho dele, né? E já está muito bem amparado lá. Em tratamento também, tá bom? Aqui nós temos mais uma mensagem do espírito, Daniel Silveira. Sou um homem rude, de poucas palavras. Sou daquele tempo que a palavra valia um documento. Fui sentenciado em morte por engano ou tocaia. Vim pedir uma opinião. Devo perdoar ou não? Porque não quero fazer injustiça, pois nunca tive inimigo. Eu só peço uma ajuda de opinião. Essa mensagem aqui eu me lembro quando chegou, inclusive a leitura do Evangelho foi sobre o perdão, sabe? Então a espiritualidade aproveitou e colocou ele na fila para psicografar, para escrever o que ele está pedindo aqui, perdoa ou não perdoa? Mas como ele ouviu o Evangelho, lá que até fui eu mesmo quem li e fiz a explanação do Evangelho, falando sobre o perdão. Então ele já foi orientado e com certeza ele deve ter aceito o que o Evangelho falou naquele dia lá, em que ele escreveu isso aqui, ó. Tá vendo que bacana como é que funcionam as coisas? Vamos a mais uma mensagem, é de uma criança, tá bom? Sou Clarinha. Eu estou brincando com vocês. Sinto por não me ver. Eu estou com um vestido tão lindo, cor-de-rosa, muitos enfeites. A minha tia falou que hoje eu tinha que estar muito bonita, porque eu vim aqui. Eu tenho 6 anos, 6 aninhos,
vim embora para a casa do Papai do Céu por causa da meningite, mas agora estou bem. O meu avô Ângelo chora por minha causa. Fala para ele que eu nem choro mais, pois já sou mocinha. Já sou mocinha, meio clarinha. Então, aqui não tem o nome do solicitante dessa mensagem, mas tem detalhes aqui que podem ser identificados, né? A criança se chama Clarinha, né? Ela fala do avô Ângelo, e ela fala que morreu de meningite. Dá para identificar, e quem puder ler ou conhecer algum caso semelhante a esse aqui. Eu acho que dá, não dá? Essa é da Clarinha, uma criancinha. Temos aqui uma outra também de criança. Também de crianças. Sou um menino. Olha, essa mensagem aqui, gente, prestem atenção. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem quem solicitou, só tem o nome do espírito e o apelido. Eu tenho 90% de certeza de que alguém do nosso grupo, no Facebook, né, no nosso grupo Diálogos Espíritas, ou aqui do YouTube, que mandou esse pedido para mim, e que eu anotei, como eu sempre faço, e mencionou isso que está aqui, que eu vou ler agora, porque tem o nome e o apelido da criança. Ó. Preste atenção. Pode ser o teu filho. Sou um menininho. Minha mamãe me chama de Duduzinho, mas eu sou Eduardo Martins. A minha mãe chora por mim. Nem posso brincar que ela me chama. Aí eu choro porque amo ela. Meu avô falou que logo ela vai ficar quietinha. Sei não, ela é chorona. Ela é chorona demais. Eu sinto vontade de ver ela, mas meu avô fala que logo eu posso. Mamãe, beijos, Duduzinho. Olha, vejam bem que mensagem bacana de uma criança. Claro que ela estava sendo orientada, possivelmente até por esse espírito aqui, né? Que é o avô dele, né? É o avô dele. E é que eu estou relendo aqui, me desculpem. Minha mãe chora e ele brinca, e ele, você vê como que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Quando a gente desencarna, nosso ente querido se desencarna, nós desencarnamos, a gente continua vivo, continua sendo a mesma coisa, sabe? A única coisa que muda é a perca do corpo físico, né? E a gente muda de dimensão de vida, mas permanece com as mesmas lembranças, os mesmos sentimentos. E essa criança aqui, ó, eu vou reler aqui, ó, que a mãe dele chama ele de Duduzinho, o nome dele é Eduardo Martins, né? A minha mãezinha chora por mim. Agora veja bem um detalhe muito importante aqui, ó. Eu nem posso brincar que ela me chama, aí eu choro. E aí eu choro com ela. Quando eu falo nos meus vídeos para vocês se lembrarem dos seus entes queridos, de uma maneira não muito triste. É triste, eu sei que é triste quando a gente perde, principalmente um filho, uma criança, né? Mas não vou entrar em outros detalhes, mas veja bem o que essa criança fala. A minha mamãe chora. Eu estou brincando, ele está dizendo aqui, eu estou brincando, aí a minha mãe começa a chorar e me chama. Aí eu tenho que parar de brincar, e eu fico triste de ver ela chorando, e eu choro também.
vê como que funciona os dois lados da vida. Vê que bonito que é. E tem gente que quando perde um ente querido, sabe, se entrega a depressão, a revolta, não quer mais viver, não quer mais fazer mais nada, é como se fosse o fim do mundo. Olha essa criança aqui, que lição que essa criança está dando para a mãe dele. Ele aqui ainda fala aqui, né? Quer ver, ó? Eu choro porque eu amo muito ela, né? Ele chora, né? E o meu avô falou que logo ela vai ficar quietinha. Sei não, ela é chorona demais. Tá vendo? A criança aqui, ó, falando para a mãe que a mamãe dele é chorona demais. A criança tá feliz lá, tá brincando, tá com o avô, né? E a mamãe tá aqui, tadinha dela. Eu entendo, eu compreendo, todos nós compreendemos, né? A dor, né? Mas ele fica vendo a mamãe ali chorando, sofrendo, e a criança automaticamente ela é interrompida no que ela está fazendo, né? Que ela está no estudo ali, ela está sendo cuidada, amparada. E ela também, essa criança sente a tristeza da mãe. Mesmo sem a intenção da mãe, ela está atrapalhando também a evolução do filho lá na espiritualidade. Porque se ele estivesse sofrendo, não, mas ele está bem lá, ele está feliz, está brincando, né? Então, eu achei bacana essa mensagem. Eu achei bacana essa mensagem dessa criança, porque ela passou uma mensagem muito importante, que eu sempre falo nos meus vídeos. Eu sempre falo nos meus vídeos que nós devemos pensar não só em nós, não só na nossa dor, no nosso sofrimento, mas também naqueles que foram, porque eles continuam vivos e eles também sentem a nossa falta, eles também sentem saudades, eles sofrem pela ausência, pela separação. Então não é só nós que ficamos aqui na Terra. E lá eles são melhores do que nós aqui, porque lá não tem o que tem aqui. O que tem aqui nesse planeta aqui? Crimes, doenças, dor, enfermidades, corrupção, brigas, mortes, assaltos, crimes dos mais diversos, dor e sofrimento. É o que nós temos aqui na Terra. Lá não, lá eles são mais felizes. Viu? Então a gente tem que parar para pensar não só em nós, lá eles estão bem. Ah, não está bem agora, mas vai ficar bem, porque todos que chegam lá são tratados, são recolhidos por mãos bondosas, por mãos carinhosas, e geralmente um familiar, né? Geralmente um familiar que acolhe e que vai com todo carinho dando aquele esmero, né? De cuidar, de depois ir assim conversando, orientando, esclarecendo, até chegou ao ponto que se o espírito não tinha reconhecido que já tinha desencarnado, é esse espírito que vai fazer com que ele tome consciência da atual situação em que ele se encontra, viu? Então, vamos parar para pensar neles também um pouquinho, não só na gente. Eu sei que não é fácil, eu converso com muitas pessoas aqui, eu vejo o sofrimento das pessoas, eu fico condoído, sabe? Ah, quem me dera se eu pudesse escrever um monte de mensagem para todos vocês que pedem, ai, como eu ficaria feliz, sabe? Em consolar tanta gente, mas tenho a certeza de que o que o Espiritismo ensina é certo, nos mostra a sobrevivência do Espírito, que está nos Evangelhos, a luz do Evangelho, tá? As palavras de Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus, provou a imortalidade do Espírito, provou a imortalidade do Espírito, e nos consolou, nos ensinou muitas coisas boas. Então você que ficou aqui na Terra, vamos continuar a tua vida aí, tá? Porque você ainda tem muita coisa para fazer. Se você ficou aqui, você tem muita coisa para fazer. Então faça, não se entregue, confie em Deus, confie em Jesus e siga o teu caminho, cumpra a tua tarefa, mas viva a vida de uma maneira sadia, equilibrada, salutar,
que é isso que Deus quer da gente. Seja feliz, com equilíbrio, com sensatez, com inteligência, mas viva, porque Deus quer que a gente viva, e nós temos que viver aqui, porque nós temos muitas coisas a resgatar, nós temos muitas dívidas a pagar. Então a gente não pode fugir. Quem foge daqui é covarde, foge dos seus compromissos, das suas responsabilidades, principalmente através do suicídio, não é mesmo? Mas Deus é misericordioso, olha por todos. Não vamos fugir, gente, vamos ficar aqui, vamos lutar até o fim, com fé, amor e muita esperança. Uma boa noite a todos, fiquem todos em paz. Obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso canal do YouTube. Aguardo vocês aqui e nos meus grupos no Facebook e também no WhatsApp. Grande abraço a todos, fiquem em paz e uma boa noite.